Se você vai casar com uma pessoa, acha que vai casar e vai falar para uma amiga assim, o que você acha? O que a amiga vai falar? Faz o que seu coração mandar. Se você ama, então faz o que seu coração mandar. Não é assim? 11 em cada 10 amigas que você perguntar, ou 10 pessoas que você perguntar, essas pessoas vão te dizer, faz o que o teu coração mandar. Faz o que o teu amor está dizendo para você fazer. E aí você vai e casa, certo? Você vai e casa. E aí, claro, como na imensa maioria dos relacionamentos de hoje, depois de um tempo, você já está pensando em se separar, né? Porque você não fez relacionamentos brilhantes, você não tem aquele treinamento bacana para fazer com que o seu relacionamento brilhe mais e dure mais ainda. Mas depois que você está começando, depois de 10, depois de 20 anos, você está chegando lá passou dos 30, 35, chegou nos 40, você já não aguenta mais, você quer se separar, aquela mesma amiga que falou para você, não, faz o que seu coração mandar, porque você só o que vale é o amor, você fala para ela assim, estou pensando em me separar. Aí o que ela vai falar? Ela vai falar assim, mas por quê? Teu marido é tão bom, ele não te falta nada, tem tudo na sua casa, ele garante as suas contas, ele é um bom pai, ele é um bom profissional, ele é esforçado. Ela vai falar 1 milhão de coisas, menos de amor. Menos de amor, né? Então, é engraçado como vira a chave. Para você entrar no casamento, você só pode ir por amor. Mas, para sair, a última coisa que vale é o amor. As pessoas ficam colocando milhões de motivos para você não se separar. São os filhos, a questão da estabilidade, a questão... Enfim, eu não preciso repetir aqui, que você já entendeu o que é que eu estou te falando. Então, os casamentos, eles sempre, antes do século XIX, quando surge o grande movimento romântico no século XIX, os casamentos pouco tinham a ver com isso, com o amor, com o sentimento envolvido. Os casamentos eram, sim, arranjos sociais, arranjos econômicos, e estava tudo certo. Era assim, todo mundo sabia que era assim. Não tinha nada de errado. Aí você vai falar, mas as pessoas não amavam? Amavam. As pessoas não tinham paixões? Tinham paixões. Só que essas paixões e esse amor, normalmente, aconteciam fora do casamento. E estava tudo certo. Era assim, não existia... hoje a gente fala que isso é uma traição. Nossa, traiu ela, traiu ele, teve alguma coisa... Quem viu, quem está no RB, na segunda turma do RB, na semana passada nós trabalhamos com o filme As Pontes de Madison, e onde, nas Pontes de Madison, eu usei o filme para mostrar o quanto os casamentos na década de 60, ou no século XX, na metade do século XX, eram absolutamente opressivos, no sentido de que encerravam a vida das pessoas ali, naquele casamento, né? E era muito difícil sair daquilo. Antigamente, antes do século XIX, antes de existir este formato de família de casamento, as coisas eram diferentes, né? Você sabe que, quando você estuda a história, seja a história do Brasil, seja a história mundial, a história das cortes europeias, e você vê as fofocas das amantes, das cortesãs, e mesmo aqui no Brasil, o Dom Pedro I, com a Marquesa de Santos, e a questão da Dona Leopoldina, enfim, todo esse burburinho que envolvia as cortes, que para a gente é inadmissível, para a gente no século XXI é inadmissível, no século XIX tinha outra conotação, completamente diferente, né? No século XIX
que começa a juntar o casamento como uma instituição, como um contrato social, econômico, muitas vezes político, com amor. É no século XIX que se começa a colocar o amor, o relacionamento amoroso, dentro do casamento. Por que isso? Porque, lógico, tem muitas explicações para eu te dar sobre isso, mas uma delas é porque a família, do jeito como a gente conhece hoje, a família urbana que existia para a reprodução, para criar novos soldados, novos operários, novos pagadores de impostos, novos consumidores no mundo industrial, essa família precisava ter esse formatinho, que era pai, mãe, filhos, e o cimento que os unia tinha que ser essa coisa do amor, porque essas pessoas não tinham patrimônio para compartilhar, para fazer grandes alianças de famílias, não. Eram todos operários, éramos todos operários, né? Nós somos filhos, netos, bisnetos de imigrantes, a grande maioria, e este arranjo socioeconômico, político, fazia muito sentido. Os casamentos tinham função diferente. Por que os relacionamentos mudaram tanto? Porque essa dinâmica que vem desde a metade do século XX, né? Essa revolução cultural que coloca os jovens, nossa geração, dos anos 60, coloca nos holofotes o movimento 68 na Europa, como eu disse, a arte como um todo, a arte pop, questionando os valores tradicionais e começando a questionar os relacionamentos tradicionais. Foram os hippies que começaram a falar de amor livre, né? Faça amor, não faça guerra, o slogan contra a guerra do Vietnã nos anos 60, nos anos 70. Tudo isso vai começando a abrir um buraco no dique do casamento tradicional. E isso, os jovens que viviam, que só podiam testar os seus vínculos amorosos sob os olhares dos pais. Os pais só podiam namorar em casa, só podia namorar no portão, a mãe ficava de olho, o pai ficava de olho. Se ficasse no portão, quando era 9 horas, a mãe começava a acender, apagar a luz da varanda, é ou não é? Quem já passou por isso? Quem já pagou esse mico? Né? Então, os relacionamentos entre os jovens aconteciam naquele espaço restrito das casas das pessoas, não é? Depois, com a década de 60, na década de 70, os jovens vão para a rua, eles têm as motos, têm os carros, têm as lanchonetes, tem o rock and roll, tem um jeito de se vestir diferente, tem as músicas, tem o rádio, tem os discos. Começam a surgir os pontos de encontro fora do ambiente caseiro, fora do ambiente familiar. Os jovens começam a se encontrar como grupo em outro lugar. Isso a nossa geração construiu. Começou com a nossa geração. Isso, claro, foi diminuindo incrivelmente o poder dos pais sobre os jovens, não é? Não é à toa que os pais reclamavam tanto, nossa, esses cabeludos, esses são todos drogados, são todos, sei, não era revolucionário, tinha uma outra palavra que se usava. Bom, por isso que os pais sempre foram contra esses grandes ícones de liberdade, de libertação, né? Mas o fato é que ali começou novas maneiras de terem relacionamentos, novas maneiras de se pensar casamentos, novas maneiras de se pensar sexualidade, né? Então, este vem um grande movimento
de mudança que não só é grande, mas ele vai acelerando. E depois, ver toda essa... Quando os jovens vão para a praça pública e começam a se encontrar para ir ao cinema, para ir ao bar, para ir à lanchonete, para fazer, para dançar, para as domingueiras, para os bailinhos, para os grandes shows. Quando isso tudo começa a se acelerar, quando isso começa a de fato ganhar velocidade, surge o quê hoje? Internet. Há 10 anos, 20 anos, começou esse grande movimento onde as pessoas já podem se encontrar, não precisam mais estar tão próximas, tão presencialmente. Existe já a possibilidade de se encontrar, se relacionar por outras formas. Quem nunca namorou por telefone? Que era também outro horror dos pais, né? A conta do telefone. E se a filha, então, namorasse com um cara que morasse em outra cidade e tinha que fazer DDD, aí que estava tudo perdido, porque era caro. Então, quantas vezes você não namorou por telefone? Hoje é impensável, né? Hoje as pessoas ficam, talvez, mandando mensagens. Mas você ficava ali pendurado no telefone muito tempo namorando. Ali começou a possibilidade de se relacionar à distância, de outro jeito. E isso só acelerou, isso só aumentou, isso só aumentou. Então, é todo este contexto que fez com que os nossos relacionamentos fossem mudando. E os casamentos ficaram cada vez mais datados, cada vez mais envelhecidos, porque o casamento, inclusive juridicamente, é um ato extremamente regrado. Casamento é assim, ó. Casamento é assim, funciona assado. Para casar é assim, para separar é assim. E o mundo de hoje, tão líquido, tão dinâmico, tão plural, tão desafiador, tão instigador, claro que atropelou a questão do casamento. A estrutura tão engessada do casamento. A década de 70 trouxe divórcio. O divórcio possibilitou que as pessoas, de fato, pudessem ter novos relacionamentos, novos casamentos, e tudo isso só vem acelerando, e só vem colocando diante da gente, primeiro, uma surpresa, né? Porque ninguém esperava que isso ia dar um capote tão rápido, tão grande, e depois uma imensa, uma infinita possibilidade de ser feliz e de se relacionar da maneira como você, da maneira que faça sentido para você.